O sol começava a descer lentamente sobre as águas do mar da Galileia, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O suave balanço do barco embalava Judas, enquanto suas mãos ásperas pelo trabalho seguravam firmemente a rede de pesca. Era uma tarde tranquila, e o som da água era quase hipnótico, nada além do silêncio do entardecer e do canto distante das aves voltando aos ninhos. Judas respirou fundo, deixando que o aroma salgado do mar enchesse seus pulmões. Naquele momento, ele não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre, que o homem a quem ouvira falar desde menino, seu próprio primo, o chamaria para uma missão que transcenderia tudo o que conhecia. Ao longe, na costa, divisou um grupo de pessoas reunidas em torno de uma figura familiar. Era Jesus, o homem que transformava água em vinho, que devolvia a vida aos mortos e que em breve lhe mostraria um caminho capaz de transformar o mundo inteiro. Judas ainda não sabia que esse chamado o levaria por veredas desconhecidas, a enfrentar desafios inimagináveis e a ser testemunha de milagres que poucos haviam visto. Sobretudo, não sabia que ele mesmo se tornaria refúgio de milhares de almas desesperadas. O santo das causas impossíveis, aquele a quem milhões recorreriam em busca de esperança quando tudo mais falhasse. Sua jornada estava apenas começando, e a fé seria o farol que o guiaria por cada tempestade, levando a luz do amor de Cristo aos recantos mais escuros do mundo. Esta é a história de São Judas Tadeu, o apóstolo que se converteria em símbolo de esperança e milagre. O santo que nunca deixou de crer e que hoje continua sendo resposta às orações mais urgentes e sinceras de todos aqueles que se atrevem a pedir o impossível. Os primeiros anos no seio de uma família sagrada. Mãe, chamou Judas, enquanto descia cuidadosamente a escada de madeira que levava ao pátio interno. Conte-me novamente a história de como o anjo visitou a tia Maria. Maria de Cleofas sorriu com ternura enquanto colhia ervas aromáticas para o de jejum. O orvalho da manhã ainda brilhava sobre as folhas e o sol nascente criava um halo dourado ao redor de sua figura maternal. Sentou-se no banco de pedra junto ao poço, batendo no espaço ao lado para que o filho se juntasse a ela. Ah, meu querido Judas, começou enquanto seus dedos ágeis separavam as ervas. Essa história está entretecida em nossa família como fios em um tear. Foi numa manhã como esta, há muitos anos, quando minha irmã Maria estava sozinha em casa, em Nazaré. O silêncio da manhã foi interrompido por uma presença luminosa, um anjo do Senhor. Suas palavras fluíam como mel, descrevendo o momento que mudaria a história da humanidade. Judas ouvia com atenção. Embora conhecesse a história de cor, descobria sempre novos detalhes, novos matizes, que alimentavam sua crescente curiosidade pelos mistérios divinos. E assim, meu pequeno, continuou Maria de Cleofas, nossa família foi escolhida para participar do plano divino. O sangue que corre em tuas veias é o mesmo que corre nas veias de Jesus. Mas lembra-te, meu filho, de que a verdadeira família não se mede apenas pelo sangue, senão pelo amor e pela fé que compartilhamos. O jovem Judas assentiu, pensativo, brincando com um ramo de alecrim. E é por isso que me chamam Tadeu, mãe. Maria de Cleofas deixou as ervas de lado e tomou as mãos do filho entre as suas. Seus olhos, tão escuros quanto os de Judas, brilhavam com sabedoria e amor maternal. Chamamos-te Tadeu, que significa valente de coração, porque desde que nasceste, vi em teus olhos uma força especial. O Senhor tem grandes planos para ti, meu pequeno leão de Judá, e precisarás de toda essa coragem para o que está por venir. Juventude. Anos de preparação. Os dias de juventude de Judas Tadeu passavam entre o aprendizado das escrituras na sinagoga local e o trabalho nos campos da família. Cada manhã, antes de o sol atingir o zênite,
Ele se reunia aos anciãos para estudar os rolos sagrados, absorvendo avidamente as antigas profecias e as histórias dos patriarcas. O rabino Esdras, um homem de barba branca e olhos penetrantes, observava o rapaz com interesse. Há algo especial nesse jovem, comentava a outros mestres. Faz perguntas que revelam que é sedento de sabedoria. Certa tarde, enquanto estudavam os escritos do profeta Isaías, Judas fez uma pergunta que deixou o rabino pensativo. Mestre, disse respeitoso, mas firme, Isaías fala do Messias que virá e diz que será desprezado e rejeitado entre os homens. Como pode o Salvador prometido ter de sofrer? Ele não deveria vir com glória e poder? Esdras acariciou a barba antes de responder. Ah, Judas, tocaste um dos grandes mistérios da nossa fé. Às vezes, os caminhos do Senhor são como o vento. Sentimos sua presença, mas nem sempre podemos prever sua direção. O encontro que mudou tudo, as bodas de Caná. O ar em Caná estava carregado de expectativa. As ruas estreitas fervilhavam de atividade, enquanto os habitantes preparavam a boda que ficaria marcada para sempre na história. Aromas de pão recém-assado e ervas aromáticas misturavam-se à música de flautas e tambores que já começava a soar desde o amanhecer. Judas Tadeu, vestido com suas melhores roupas, ajudava a transportar grandes talhas de água para a casa onde se celebraria o festejo. Seu coração latejava numa mistura de emoção e nervosismo. Sabia que seu primo Jesus compareceria. É verdade o que dizem, Bacu? Perguntou Samuel, amigo de infância, também envolvido nos preparativos. Os rumores sobre teu primo, o filho de Maria, dizem que ele fala nas sinagogas com autoridade que espanta até os anciãos. Judas enxugou o suor da testa com o dorso da mão. Minha mãe diz que há coisas que só o tempo revelará, respondeu com um sorriso enigmático. A celebração estava no auge quando tudo ocorreu. Judas encontrava-se perto das talhas quando ouviu a conversa entre sua tia Maria e Jesus. O vinho acabara, situação que poderia arruinar a alegria da festa e envergonhar os noivos. Eles não têm vinho, sussurrou Maria ao filho. Judas observou atento a troca de olhares. Apesar das palavras de Jesus parecerem distantes, mulher que tenho eu contigo, minha hora ainda não chegou. Havia algo no tom que indicava que ele agiria. O que aconteceu depois gravou-se para sempre na mente de Judas. Maria disse aos servos com confiança serena, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus se aproximou das talhas que Judas e outros haviam enchido de água durante a manhã e ordenou, enchei as talhas de água. Os servos obedeceram, embora seus rostos refletissem confusão. Judas se aproximou de uma das talhas, seu coração latendo com força. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Podia sentir no ar, no silêncio expectante que se criara naquele canto da festa. Tirai agora, ordenou Jesus, e levai ao mestre-sala. O espanto estampou-se no rosto do servo ao provar o líquido. Judas se aproximou incrédulo e viu com seus próprios olhos. A água transformara-se no vinho mais fino que jamais havia provado. Irmão, cochichou Tiago, o menor, aproximando-se de Judas, viste o que acaba de suceder? Vi, respondeu Judas em voz baixa, e nada voltará a ser como antes. O chamado, um momento de decisão. Nos dias que se seguiram ao milagre de Caná, Judas mergulhou numa reflexão intensa. Notícias sobre Jesus se multiplicavam. Curas milagrosas, ensinamentos que desafiavam a tradição, multidões que o seguiam por toda a Galileia. Certa manhã, enquanto trabalhava no olival da família, um mensageiro chegou correndo. Judas, teu primo Jesus está pregando perto do lago. Dizem que está escolhendo seguidores especiais. O coração de Judas deu um salto. Largando suas ferramentas, correu ao lugar onde se congregava a multidão. O sol da manhã brilhava sobre o mar da Galileia, criando lampejos que pareciam dançar sobre as águas.
A voz de Jesus se elevava clara e potente sobre a multidão. O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Enquanto ouvia, Judas sentiu que cada palavra ressoava no mais profundo de seu ser. De repente, os olhos de Jesus encontraram os seus. Havia ali um chamado, um convite que transcendia as palavras. Judas, filho de Cleofas, chamou Jesus. A multidão se afastou, criando um caminho entre ambos. Segue-me. Um momento de profundo silêncio seguiu essas palavras. Judas podia ouvir seu próprio coração batendo com força. Pensou em sua mãe, nos campos de olivos, na vida tranquila que conhecia, mas em seu coração já sabia a resposta. Mestre, respondeu, dando um passo adiante, eu te seguirei para onde quer que fores. Os primeiros dias do apostolado. Os primeiros dias como discípulo foram uma mistura de assombro e adaptação. Judas Tadeu se viu formando parte de um grupo diverso. Pescadores como Pedro e André, um cobrador de impostos como Mateus, um zelote como Simão. Cada um havia sido chamado de maneira única e juntos formavam uma nova família, unida por sua fé em Jesus. As jornadas começavam antes do amanhecer. Jesus, muitas vezes, se retirava para orar em solitude, e Judas, movido por profunda curiosidade espiritual, às vezes o seguia discretamente. Certa manhã, enquanto observava seu mestre em oração, Jesus o chamou. Aproxima-te, Judas. Tens perguntas em teu coração? Mestre, respondeu Judas, sentando-se ao seu lado na encosta da montanha. Como saberei se estou preparado para a missão que me confiaste? Jesus sorriu com ternura. Vês estas flores silvestres? Não se preocupam em como crescerão ou florescerão, simplesmente confiam no Pai que as cuida. Assim também tu. Não te preocupes em estar preparado. Eu te prepararei. As lições do Mestre. Durante aqueles primeiros meses seguindo Jesus, cada dia trazia novas revelações para Judas Tadeu. As multidões cresciam constantemente, atraídas pela palavra do Mestre como traças pela luz. Nas encostas verdes da Galileia, sob o ardente sol do meio-dia ou na frescura do entardecer, Judas observava maravilhado como seu primo, aquele com quem havia compartilhado brincadeiras de infância, transformava vidas com apenas uma palavra. Uma tarde particularmente memorável, enquanto descansavam perto do mar da Galileia, Pedro se aproximou de Judas com uma pergunta que muitos vinham se fazendo. Como era ele quando eram crianças? Perguntou o pescador, seus olhos refletindo a curiosidade que todos compartilhavam. Judas contemplou as águas do lago por um momento antes de responder. Era diferente, mas não de uma maneira que eu pudesse apontar facilmente. Era como se levasse dentro uma luz que só podias ver de relance, como as estrelas que brilham mais intensamente quando não as olhas diretamente. As palavras de Judas foram interrompidas pelo alvoroço de uma multidão que se aproximava. Um homem abria caminho entre o povo. Suas roupas estavam rasgadas em sinal de luto, seu rosto marcado pela dor e desespero. Mestre, gritou o homem, caindo de joelhos diante de Jesus. Minha filha, minha única filha está morrendo. Por favor, vem e coloca tuas mãos sobre ela para que viva. Judas observou como Jesus se levantava sem pressa, uma calma sobrenatural emanando de sua presença. Vamos, disse simplesmente, e começou a caminhar para a casa do homem. Durante o trajeto, a multidão os apertava perto do mestre. De repente, Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Pedro, sempre prático, respondeu, Mestre, a multidão te aperta por todos os lados e pergunta quem te tocou. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que saiu poder de mim. Uma mulher tremenda se adiantou, prostrando-se diante dele. Entre lágrimas, confessou como havia sofrido de um fluxo de sangue durante 12 anos e como, ao tocar a borda de seu manto, havia sido curada instantaneamente. Judas nunca esqueceria a ternura na voz de Jesus quando lhe disse, Filha, tua fé te salvou, vai em paz.
a multiplicação dos pães, um dia de assombro. O sol começava a descer quando Judas notou a preocupação nos rostos de seus companheiros apóstolos. Milhares de pessoas haviam seguido Jesus até um lugar desolado, ouvindo seus ensinamentos durante todo o dia. Agora, a fome começava a se tornar evidente nos rostos cansados. "Despede a multidão", sugeriram alguns discípulos a Jesus, "para que vão às aldeias e comprem comida." Mas Jesus os olhou a todos e disse algo que Judas nunca esqueceria: "Dai-lhes vós de comer." Os discípulos se olharam entre si, desconcertados. Filipe, sempre prático com números, calculou em voz alta: nem 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pouco. Foi então que André encontrou um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Judas observou com curiosidade como Jesus tomava aquele humilde almoço em suas mãos, elevava os olhos aos céus e dava graças. O que aconteceu a seguir ficaria gravado para sempre na memória de Judas. Com suas próprias mãos, distribuiu pão e peixe que pareciam multiplicar-se sem fim. Cada vez que voltava por mais, encontrava os cestos tão cheios quanto no princípio. Os olhos das crianças brilhavam de alegria, as mães choravam de gratidão, os anciãos comiam com forças renovadas. Quando todos estavam saciados, Jesus ordenou: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram 12 cestos cheios. Judas segurou um deles em suas mãos, sentindo seu peso, tocando o pão que havia sido multiplicado milagrosamente. Naquele momento, compreendeu que estava sendo testemunha de algo que mudaria o mundo para sempre. A transfiguração, um testemunho de glória. Embora Judas não estivesse presente no Monte da Transfiguração, ouviu o relato de primeira mão de seu irmão Tiago, o menor, que juntamente com Pedro e João havia sido testemunha daquele evento extraordinário. Era como se o próprio sol habitasse em seu rosto, contou Tiago uma noite enquanto compartilhavam o calor de uma fogueira. Suas vestes, Judas, não há palavras para descrever aquela brancura. E Moisés e os grandes profetas de nossa história, conversando com ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Judas ouvia com atenção cada detalhe, seu coração ardendo numa mistura de assombro e confirmação. Cada novo milagre, cada sinal reforçava sua convicção de que havia escolhido o caminho correto ao seguir a Jesus. A última ceia, momentos de intimidade e revelação. A noite da Páscoa chegou com um ar de solenidade que nenhum dos discípulos podia explicar completamente. Enquanto subiam à sala alta que havia sido preparada para eles, Judas notou algo diferente na expressão de Jesus, uma mistura de amor profundo e tristeza incomensurável. O aroma do cordeiro assado e das ervas amargas enchia a habitação enquanto se reclinavam. Jesus tomou seu lugar e olhou para cada um de seus discípulos com uma intensidade que os fez estremecer. "Com anseio, desejei comer esta Páscoa convosco antes de sofrer", disse, sua voz carregada de emoção. Quando tomou o pão e o partiu, quando elevou o cálice de vinho, suas palavras ressoaram com um poder que transcendia o momento. "Este é meu corpo, este é meu sangue." Foi durante esta ceia que Judas, movido por uma inquietação profunda, se atreveu a fazer a pergunta que mudaria sua compreensão para sempre. "Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo?" A resposta de Jesus iluminou seu coração como um relâmpago na noite. "Quem me ama guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele nossa morada." Os dias escuros, a paixão e morte do Mestre. Os acontecimentos se precipitaram com velocidade vertiginosa após aquela ceia. A traição, a prisão, o julgamento precipitado. Judas Tadeu, junto com os demais discípulos, viveu aquelas horas mergulhado numa mistura de terror e confusão. Das sombras, viu seu mestre ser conduzido de um tribunal a outro.
O rosto de sua mãe, Maria de Cleofas, permanecia sereno, embora banhado em lágrimas, enquanto acompanhava a Virgem Maria em seu sofrimento. Como pode ser este o plano de Deus? Perguntava-se Judas, enquanto observava a cruz ser levantada contra o céu enegrecido. As palavras das antigas profecias que havia estudado em sua juventude começavam a ganhar um novo e doloroso significado: o amanhecer de uma nova era. No primeiro dia da semana, quando as mulheres chegaram com a notícia incrível do sepulcro vazio, Judas mal se atrevia a esperar. Mas quando o ressuscitado apareceu em meio a eles, quando viu as marcas em suas mãos e seu lado, quando ouviu sua voz dizer: "A paz esteja convosco", toda dúvida se desfez como a névoa ante o sol da manhã. Os 40 dias que se seguiram foram de preparação intensa. Jesus lhes explicava as Escrituras, abria suas mentes para compreender tudo o que havia sucedido e os preparava para a missão que tinham adiante. Pentecostes, o fogo do Espírito. Quando chegou o dia de Pentecostes, Judas se encontrava com os demais no aposento alto. Um som como de vento impetuoso encheu toda a casa, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Naquele momento, Judas sentiu como se todo o seu ser fosse transformado. O medo que havia apertado seu coração desde a crucifixão se converteu numa coragem sobrenatural. As palavras fluíam de seus lábios em línguas que nunca havia aprendido, e a compreensão de tudo o que Jesus lhes havia ensinado se cristalizou em sua mente com perfeita clareza. As missões apostólicas, Mesopotâmia. Após a dispersão dos apóstolos, Judas Tadeu se dirigiu primeiro à Mesopotâmia. As antigas tradições nos falam de sua chegada à cidade de Edessa, onde o rei Abigaru V sofria de uma terrível enfermidade. A viagem a Edessa foi longa e cheia de desafios. As montanhas e desertos que atravessou não fizeram senão fortalecer sua resolução. Quando finalmente chegou à cidade, foi recebido com desconfiança e curiosidade. A corte do rei Abgaru estava num estado de desespero. Os médicos haviam tentado tudo sem sucesso. "Sonhei com tua chegada", disse-lhe o rei quando Tadeu se apresentou em seu palácio. "Em meu sonho, vi um homem de luz que me dizia que um dos discípulos de Jesus viria me curar." Tadeu respondeu com humildade: "Se creste em Jesus Cristo, segundo tua fé te será feito." Colocando suas mãos sobre o rei, orou fervorosamente, e ante os olhos assombrados da corte, Abgaru foi curado de sua enfermidade. A notícia da cura se estendeu rapidamente, e muitos em Edessa se converteram ao cristianismo, transformando a cidade num centro de fé. Armênia. Na Armênia, Judas Tadeu se encontrou com São Bartolomeu, e juntos levaram a mensagem do Evangelho a essas terras distantes. A tradição armênia considera ambos os apóstolos como os fundadores de sua igreja. A jornada à Armênia não foi fácil. Enfrentaram perigos no caminho, desde caminhos montanhosos até opositores que não queriam ouvir a mensagem de amor que traziam. Mas sua fé era inabalável. Sabiam que o Espírito Santo estava com eles, guiando cada passo. Um antigo manuscrito armênio relata um dos muitos milagres realizados por Tadeu nessas terras. Enquanto pregava na cidade de Artaxata, um grupo de enfermos foi trazido diante dele. Entre eles, havia uma mulher que sofria de uma terrível aflição há 12 anos. Tadeu, movido pela compaixão, orou sobre ela dizendo: "Em nome de Jesus Cristo, a quem vi ressuscitado, levanta-te e caminha." Naquele momento, a mulher foi curada. Esta história se converteu num símbolo de esperança para todos aqueles que duvidavam, demonstrando que a fé podia obrar milagres, mesmo nos momentos mais escuros. Pérsia. O último destino das missões de Judas Tadeu foi a Pérsia, onde se reuniu novamente com Simão, o Zelote. Juntos pregaram o Evangelho, enfrentando forte oposição dos sacerdotes zoroastrianos.
Foram tempos difíceis, mas Judas nunca perdeu a esperança. Cada dia se recordava das palavras de Jesus durante a última ceia e se fortalecia com a certeza de que estava cumprindo sua missão divina. São Judas Tadeu foi martirizado devido à sua fé inabalável e sua dedicação à missão de Cristo. Segundo a tradição, pregou o evangelho em regiões remotas e enfrentou forte oposição. Sua coragem ante as perseguições o levou a ser capturado e finalmente assassinado por defender sua fé. Sua morte não foi em vão, pois inspirou a milhares de pessoas a crer em Cristo. São Judas Tadeu se converteu assim no santo das causas impossíveis, e sua memória continua viva no coração daqueles que invocam seu auxílio. O santo das causas impossíveis. A capacidade de Judas para superar situações aparentemente impossíveis não se limitou ao milagre do rei Ábigaro. Ao longo de suas viagens missionárias, enfrentou repetidamente circunstâncias que pareciam não ter solução. Comunidades divididas por conflitos ancestrais, enfermidades consideradas incuráveis, perseguições violentas. Em cada situação, Judas demonstrava uma confiança inabalável no poder de Deus. Sua aproximação aos problemas mais difíceis se caracterizava por uma combinação única de fé profunda e ação decidida. Nada é impossível para Deus, repetia frequentemente, mas devemos estar dispostos a ser instrumentos de sua vontade. Esta capacidade para enfrentar e superar situações desesperadas se converteu no selo distintivo de seu ministério. Os primeiros cristãos começaram a buscar sua intercessão, especificamente para aqueles casos que pareciam não ter solução humana. A espiritualidade de Judas Tadeu se caracterizava por uma profunda intimidade com Cristo, nutrida por longas horas de oração e contemplação. Suas cartas e ensinamentos revelavam uma alma profundamente enraizada na verdade divina e, ao mesmo tempo, sensível às lutas humanas. Séculos mais tarde, Santa Brígida da Suécia receberia revelações místicas sobre São Judas Tadeu. Numa de suas visões mais significativas, a santa viu Judas rodeado de luz celestial e recebeu dele esta mensagem: "Fui designado por Deus como protetor especial daqueles que atravessam provas que parecem sem esperança. Minha própria vida foi um testemunho de que com Deus o impossível se torna possível." A relação espiritual entre Santa Brígida e São Judas Tadeu se converteu num modelo de intercessão e guia espiritual. Através de suas revelações, Santa Brígida ajudou a aprofundar a compreensão da Igreja sobre o papel especial de São Judas como intercessor nas causas desesperadas. O legado vivo hoje. A devoção a São Judas Tadeu continua crescendo de maneira imparável em cada canto do mundo. Milhões de fiéis se aproximam dele com corações carregados de angústia, esperança e fé. É a ele a quem recorrem quando as circunstâncias parecem insuperáveis, quando todas as portas se fecham e a escuridão ameaça apagar qualquer raio de esperança. Para muitos, seu nome é sinônimo de milagre. É a última luz em meio à noite mais profunda, um farol que guia as almas rumo à serenidade e à confiança na bondade de Deus. Em grandes cidades e pequenas vilas, em santuários repletos de velas acesas e altares adornados com flores frescas, as orações a São Judas Tadeu se elevam dia e noite. Sua imagem, frequentemente representada com uma chama sobre a cabeça, símbolo do Espírito Santo, e com um medalhão de Cristo no peito, é um lembrete constante de que ele, como apóstolo, caminhou ao lado do Salvador, levando sua mensagem de amor até os confins do mundo. Agora, desde o céu, continua cumprindo essa missão, ouvindo as súplicas dos corações desesperados e levando consolo aos que clamam por sua ajuda. As inúmeras graças atribuídas à sua intercessão são um testemunho vivo de que seu ministério continua desde o céu.
Histórias de curações inesperadas, problemas econômicos resolvidos e reconciliações impossíveis formam parte do vasto acervo de testemunhos que os fiéis compartilham ano após ano, mantendo acesa a chama de sua devoção. Cada um desses milagres é um lembrete de que ainda na adversidade mais avassaladora, sempre há uma mão estendida desde o céu, uma presença que vela por aqueles que não se rendem, que persistem em sua fé. Como disse numa de suas últimas pregações, permanecei no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Suas palavras continuam ressoando hoje, inspirando a todos a manter a fé firme, a não se renderem ante os obstáculos e a lembrar que, mesmo quando parece que tudo se perdeu, a misericórdia de Deus pode transformar qualquer situação. Assim, o legado de São Judas Tadeu perdura não apenas nas histórias de seus milagres, mas na fé de cada pessoa que, com o coração aberto e o olhar para o céu, confia em que o impossível pode se tornar realidade. Ele é e sempre será o santo das causas difíceis, o amigo fiel nos momentos de tribulação, o mensageiro da esperança que nunca deixa de brilhar, lembrando-nos que a verdadeira luz nunca se apaga porque vem da eternidade. Testemunhos de fé e milagres. Maria, cidade do México. Havia passado meses desesperada. Meu esposo havia perdido seu trabalho e estávamos à beira de perder nossa casa. Não sabia mais o que fazer, então decidi rezar uma novena a São Judas Tadeu. Lembro-me de ter acendido uma vela e, com lágrimas nos olhos, pedi-lhe que intercedesse por nós. No quarto dia da novena, recebemos uma chamada inesperada. Ofereceram a meu esposo um emprego ainda melhor que o que havia perdido. Soube naquele momento que São Judas havia ouvido nossas súplicas e, desde então, não há dia em que não lhe agradeça pelo milagre que nos concedeu. Luís, Buenos Aires. Minha filha havia estado doente durante meses e nenhum tratamento parecia funcionar. Os médicos já não sabiam o que fazer. Um amigo me falou sobre São Judas Tadeu e como o consideravam o santo das causas impossíveis. Decidi fazer uma promessa. Se minha filha melhorasse, levaria uma imagem de São Judas ao hospital para que outras pessoas também pudessem rezar-lhe. Comecei a rezar a novena e, de repente, as coisas começaram a mudar. Minha filha começou a responder ao tratamento e, para a surpresa de todos, se recuperou. Cumpri minha promessa e hoje a imagem de São Judas Tadeu continua lá como testemunho de fé e esperança para quem atravessa momentos difíceis. Ana, Sevilha. Eu estava perdida, sem rumo e sem forças para continuar. Meu casamento tinha desabado e eu não via saída da escuridão em que me encontrava. Minha avó sempre havia tido uma devoção profunda por São Judas Tadeu. Então, em meio a meu desespero, me aferrei a ele. Comecei a rezar cada dia pedindo clareza e paz interior. Pouco a pouco comecei a sentir uma serenidade que não havia experimentado em muito tempo. As coisas não mudaram da noite para o dia, mas São Judas me deu a força para seguir adiante, para encontrar a luz dentro de mim. Hoje minha vida tomou um novo rumo. E sei que sua intercessão me ajudou a encontrar o caminho. Jorge, Madrid. Havia perdido meu emprego e as contas se acumulavam. Não sabia como iria sair da situação. Decidi começar a rezar a São Judas Tadeu, porque me haviam contado que era o santo ao qual se recorria quando já não restava esperança. Propus-me fazer uma novena e cada dia pedia a São Judas que me ajudasse a encontrar uma solução. No último dia da novena, recebi uma chamada para uma entrevista de emprego numa empresa de que nem me lembrava ter contatado. Me contrataram e, desde então, sempre levo uma medalha de São Judas comigo como símbolo de gratidão e fé. Catalina, Lima. Minha mãe estava no hospital muito grave e os médicos nos haviam dito que apenas um milagre poderia salvá-la. Ajoelhei-me ao lado de sua cama e pedi a São Judas Tadeu que intercedesse por ela, que nos concedesse esse milagre de que tanto precisávamos. Dia após dia rezei com todo o meu coração.
Contra todas as expectativas, minha mãe começou a melhorar. Os médicos não podiam explicá-lo, mas eu sabia que havia sido a intercessão de São Judas. Desde então, sempre que visito minha mãe, lhe digo que São Judas a salvou, e ela sempre sorri e acena com a cabeça, porque também sente que foi um milagre. Estes testemunhos são apenas alguns exemplos de como São Judas Tadeu continua sendo um farol de esperança para aqueles que enfrentam desafios impossíveis. Sua intercessão é poderosa, e quem confia nele encontrou consolo, força e milagres inesperados, lembrando-nos que mesmo nas situações mais desesperadas, sempre há uma luz que nos guia rumo à paz e à esperança. Oração a São Judas Tadeu. Antes de elevarmos nossas vozes em oração, convido-vos a fechar os olhos por um momento e deixar que vossos corações se acalmem. Imaginemos estar ao lado de São Judas Tadeu, caminhando pelos mesmos sendeiros poeirentos que percorreu com Jesus, compartilhando a mesma luz que brilhava em seus olhos quando ouvia as palavras do Mestre. Recordemos como, com humildade e fervor, São Judas nunca deixou de crer no poder do amor e da misericórdia divina. Assim como ele se ajoelhou diante do Senhor em seus momentos mais difíceis, também nós nos dispomos a nos aproximarmos com confiança, sabendo que nossas súplicas não caem no vazio. Em cada uma de suas viagens, Tadeu levou esperança aos que haviam perdido a fé, curou os enfermos, confortou os aflitos e mostrou o caminho para a paz aos que se encontravam na escuridão. Hoje nos convida a confiar, a abrir nossos corações e a crer que nada é impossível para Deus. Acompanhados por sua intercessão, com a certeza de que suas palavras chegam aos céus, nos disponhamos a elevar nossas súplicas com fé sincera. Peçamos aquilo que mais necessitamos, sabendo que São Judas Tadeu, apóstolo da esperança, ouve cada uma de nossas orações e as apresenta ao Senhor com amor. Ó glorioso apóstolo São Judas Tadeu, servo fiel e amigo de Jesus! O nome do traidor fez com que muitos te esquecessem, mas a Igreja te honra e te invoca universalmente como o padroeiro das causas desesperadas e dos casos impossíveis. Roga por mim, que sou tão miserável pecador. Te imploro do privilégio especial que te foi concedido de socorrer visível e prontamente, quando quase se perdeu toda a esperança. Vem em meu auxílio nesta grande necessidade, para que receba os consoles e socorros do céu em todas as minhas necessidades, tribulações e sofrimentos, particularmente nesta causa que parece impossível. Faz tua petição em silêncio. E para que bendigas a Deus contigo e com todos os escolhidos por toda a eternidade, te prometo, glorioso São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor, honrar-te sempre como meu especial e poderoso protetor, e com gratidão fazer tudo o que possa para promover tua devoção. Tu que enfrentaste perseguições e provações, fortalece minha fé nos momentos de dúvida. Tu que morreste mártir por tua fé, dá-me coragem para testemunhar Cristo em minha vida diária. Nas horas escuras do desespero, sê minha luz e meu guia. Nos momentos de solidão e abandono, sê meu companheiro e meu consolo. Nas situações que parecem sem saída, recorda-me que para Deus nada é impossível. Que tua intercessão me alcance a graça de uma fé inabalável como a tua, de uma esperança que não desfaleça ante as provações e de um amor que reflita o amor infinito de Deus. E quando chegar minha última hora, assiste-me com tua poderosa intercessão, para que possa me apresentar ante o trono da graça com um coração purificado e cheio de confiança na misericórdia infinita de nosso Salvador. Amém. Hoje, a devoção a São Judas Tadeu continua crescendo. Milhões de fiéis em todo o mundo recorrem à sua intercessão, especialmente em momentos de desespero e necessidade extrema. Sua figura representa a esperança em meio à desesperança, a luz em meio à escuridão.
As inúmeras graças atribuídas à sua intercessão são um testemunho vivo de que seu ministério continua desde o céu. Como disse numa de suas últimas pregações, permanecei no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Suas palavras continuam ressoando hoje, inspirando-nos a todos a manter a fé firme em face dos desafios da vida.